E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Muita gente considera que o grande espetáculo que o piloto brasileiro Ayrton Senna deu lá no ano de 1985, o seu segundo ano dentro da Fórmula 1 e o primeiro pilotando pela Lotus, foi a vitória que o Senna conquistou no circuito de Estoril, na segunda etapa da temporada, o Grande Prêmio de Portugal, de 1985. Aquela vitória embaixo de muita chuva, que foi realmente um verdadeiro espetáculo do Senna na conquista dessa sua primeira vitória na Fórmula 1. Mas o Senna fez outra prova ali naquele ano na Fórmula 1, que na minha opinião teve um nível de pilotagem e de inteligência dentro da pista ainda maior do que ele executou ali em Estoril. E foi no Grande Prêmio da Bélgica, de 1985. E essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Bélgica de 1985 era a 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 17 de setembro de 1985, no lendário circuito de Spa-Francorchamps. Na verdade, a data inicial para a realização desse Grande Prêmio era para o dia 2 de junho de 85, mas o evento foi interrompido no decorrer dos primeiros treinos naquele final de semana de 2 de junho, por problemas que o asfalto de Spa-Francorchamps vinha apresentando. O asfalto estava se soltando em alguns pontos do circuito quando os carros passavam em alta velocidade. Daquele jeito, as condições eram perigosas, então o Grande Prêmio foi suspenso ali naquele momento e adiado para o final de semana do dia 17 de setembro. Ali naquele momento, quando chegávamos na 13ª etapa do Mundial, a temporada já estava na sua reta final. Faltavam apenas 4 provas para o término do campeonato e o título parecia se encaminhar até então para o francês Alain Prost, da McLaren, que tinha conseguido abrir 12 pontos de vantagem em relação ao seu principal rival na busca pelo título, o italiano Michele Alboreto da Ferrari, após a vitória do francês no Grande Prêmio da Itália de 1985, que tinha sido realizado semanas antes do Grande Prêmio da Bélgica. O Prost ali naquele momento então tinha 65 pontos conquistados contra 53 pontos do Alboreto. Na terceira posição, na tabela do Mundial, nós tínhamos outro italiano, o Hélio De Angelis, que era companheiro do brasileiro Ayrton Senna na Lotus. O De Angelis tinha até então 31 pontos conquistados e já praticamente ficava fora da briga pelo título mundial. O Senna vinha logo atrás, na quarta posição, com 23 pontos até então. E após uma fase de inconsistência do Senna ali no meio daquela temporada de 1985, o Senna tinha conseguido retomar o caminho dos bons resultados nas últimas etapas. A partir da 10ª etapa da temporada, o Senna tinha conseguido emendar 3 pódios em sequência, na Áustria, na Holanda e na Itália. Mas as vitórias não tinham mais aparecido. Somente aquela lá, na segunda etapa da temporada, no Grande Prêmio de Portugal. E nada mais. Para o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica, o francês Alain Prost seguia a boa fase e marcava mais uma pole position. Era a sua segunda pole position ali no ano de 85. E foi uma surpresa, pois o carro da McLaren não era o favorito a levar a pole position. Os motores Porsche que equipavam as McLarens eram bons para ritmo de corrida e não para ritmo de classificação. Então o Prost já começava surpreendendo o Grande Prêmio da Bélgica por fazer uma pole que era até então inesperada. O brasileiro Ayrton Senna, em compensação, tinha um excelente conjunto para a classificação e era um dos favoritos a levar a pole ali no Grande Prêmio da Bélgica, mas acabou enfrentando problemas no motor Renault da sua Lotus no decorrer dos treinos, além de um desgaste excessivo nos pneus traseiros, que acabaram deixando o brasileiro sem a pole position, mas ainda dentro da primeira fila, ocupando a segunda posição no grid de largada, ao lado do francês Alain Prost. O outro brasileiro que estava na pista ali no Grande Prêmio da Bélgica de 85 era o Nelson Piquet, que também estava com um carro problemático ali naquele final de semana. O Brabham, com o motor BMW, tinha se mostrado muito rápido ali no circuito de Spa, mas o motor vinha falhando bastante no decorrer do final de semana, e o carro estava bem inconsistente. Mas mesmo assim o Piquet ainda conseguiu tirar um bom tempo ali nos treinos classificatórios e alinhou na terceira posição no grid de largada. O Michele Alboreto da Ferrari, o rival
rival do Alain Prost na briga pelo título mundial ficou com a 4ª posição, ao lado do brasileiro Nelson Piquet. Tanto Senna quanto Piquet esperavam uma corrida bem complicada no domingo. Seria difícil bater a McLaren em ritmo de corrida, sem contar que ainda teriam as Ferraris e até mesmo as Williams, que estavam largando mais para trás, mas que em teoria tinham um ritmo melhor de corrida do que a Brabham e a Lotus. Então restava aos dois no domingo tentar uma boa largada para pular na frente desses carros que teriam um melhor desempenho no decorrer da prova, para ir montando uma estratégia promissora a partir dali, já na frente do pelotão, tentando segurar esses carros atrás. Porém, no domingo pela manhã, em Spa-Francorchamps, surge um elemento que acaba mudando totalmente as estratégias dos pilotos para essa corrida. Cai uma forte chuva sobre a região de Spa e os pilotos alinham no grid de largada no início da tarde com a pista bem encharcada e todo mundo calçando pneu de chuva para iniciar a prova. E aí vocês já sabem, se tinha um cara que sabia aproveitar bem esse tipo de situação para buscar um desempenho melhor do que os seus rivais na pista, esse cara se chamava Ayrton Senna. E é dessa forma que nós temos a largada para as 43 voltas do Grande Prêmio da Bélgica de 1985, no circuito de Spa-Francorchamps. O Senna larga bem, traciona muito melhor do que o Prost e toma a ponta do pelotão ainda nos primeiros metros da corrida. O Piquet também larga bem e pula para segundo, mas logo após a primeira curva, após contornar o grampo da Source, o Piquet perde a tração do carro e acaba girando na pista, caindo lá pro fundo do pelotão, complicando bastante as pretensões do Piquet para essa corrida. Enquanto isso, o Senna, na frente, já ia conseguindo abrir uma boa distância na ponta do pelotão, em relação ao Prost, que era o segundo colocado. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Prost em segundo, o inglês Nigel Mansell da Williams em terceiro, ganhou várias posições na largada o Mansell, ele tinha largado na 7ª posição, conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira volta já na 3ª posição, o Alboreto com a Ferrari era o 4º colocado, o Stefan Johansson, companheiro do Alboreto na Ferrari, era o 5º, e o belga Thierry Boutsen da Arrows era o 6º colocado. Não chovia mais nessas primeiras voltas, mas a pista seguia bem molhada, então seguia todo mundo de pneu de chuva, e as equipes já começavam a monitorar a situação, porque as condições da pista poderiam mudar em breve. Já começava a se formar aquele trilho de asfalto seco no traçado onde passam os carros, e aí todos precisariam estar atentos para fazer a troca de pneus e partir para pneu slick na hora certa, para não comprometer o desempenho na corrida. Na volta 4, o inglês Nigel Mansell vai para cima do francês Alain Prost e faz a ultrapassagem, buscando a 2ª posição na prova. Passando da volta 5, o Senna ia conseguindo abrir bem na liderança da prova, e o Mansell também ia conseguindo abrir em relação ao Prost. Enquanto isso, o Michele Alboreto da Ferrari abandona o Grande Prêmio da Bélgica, com problemas no carro, e já ia ficando longe a possibilidade do Alboreto conquistar o seu título mundial na Fórmula 1. Nesse mesmo momento, o Nelson Piquet faz a parada nos boxes para trocar os pneus, sair dos pneus de chuva e partir para pneus slick, pneus de pista seca. Ele foi um dos primeiros pilotos a tentar essa mudança de pneus, para ver como seria o desempenho do carro naquela pista que estava meio seca, meio molhada. O Piquet já estava com a corrida bem prejudicada após aquela rodada lá no início, após a largada, e valia a pena mesmo tentar alguma coisa diferente ali naquele momento. Antes de chegarmos à volta 10, todas as equipes já se movimentavam bastante nos boxes, providenciando as trocas de pneus de chuva para pneus de pista seca nos seus carros. Nesse mesmo momento, o Stefan Johansson da Ferrari também abandona a prova, com problemas no seu carro, e a Ferrari já ia encerrando as atividades no Grande Prêmio da Bélgica de 1985 com menos de 10 voltas completas, complicando bastante a situação da Ferrari no Mundial de Construtores, pois a Ferrari ali naquele momento era a 2ª colocada no Mundial de Construtores e poucos pontos atrás da McLaren, sendo que ela havia grandes possibilidades de passar a McLaren nessa corrida, pois a McLaren tinha alinhado somente um carro no grid de largada, somente o Prost alinhou com a McLaren. O austríaco Niki Lauda, que era o companheiro do Prost ali em 1985, tinha sofrido um forte acidente no treino de sexta-feira, machucou uma das mãos e optou por não correr o Grande Prêmio da Bélgica. Enquanto isso, Senna, Mansell e Prost entram nos boxes para fazer as suas trocas de pneus, para sair dos pneus de chuva e partir para os pneus de pista seca. A Williams é a equipe que trabalha melhor nessa parada e coloca o Mansell na frente do Senna, ali dentro dos boxes. Porém, logo na saída do pit,
pit, o Senna vai pra cima do Mansell, bota o carro no lado molhado da pista, na descida antes da tomada para Eau Rouge, e faz uma bela ultrapassagem pra cima do inglês, retomando a sua posição na pista. E aí nesse momento o Senna era o terceiro colocado na corrida e o Mansell era o quarto. O líder era o Hélio De Angelis, o companheiro do Senna na Lotus, que ainda não tinha parado para fazer troca de pneus, e o segundo colocado era o belga Thierry Boutsen da Arrows, que também não tinha parado. Mas antes de fechar a volta 10, o Senna já fazia ultrapassagem para cima do Thierry Boutsen e subia para a segunda posição. E logo após abrir a volta 11, o Senna passa também pelo Hélio De Angelis e já era o líder da corrida novamente. A partir desse momento, nós tínhamos os pilotos sofrendo demais na pista para conseguir manter os carros dentro do traçado. Por mais que já estivesse com um trilho seco, ainda tinham muitos pontos com bastante água no decorrer do circuito de Spa-Francorchamps. É um circuito longo e as condições são muito diferentes de um trecho do circuito para o outro. Sempre foi um problema de Spa. Então os pilotos que tinham optado para partir para pneu slick a partir desse momento vinham sofrendo demais na pista para conseguir se manter na pista. Nosso grande amigo Nigel Mansell, que o diga, que na perseguição ao Senna para tentar tomar a primeira posição do brasileiro, fez isso aí, ó. Tava extremamente complicada a situação da pista. E somente um carro desses que tinham feito troca de pneus, que tinham partido para pneu slick, conseguia manter um bom ritmo naquela pista meio seca, meio molhada. A Lotus do brasileiro Ayrton Senna. Chegando na volta 12, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Mansell em segundo, o De Angelis em terceiro, o finlandês Keke Rosberg da Williams na quarta posição, tinha conseguido evoluir bem na corrida, o Keke Rosberg, que assim como o Piquet foi um dos primeiros a mudar de pneu de chuva para pneu slick. O Prost era o quinto colocado e o francês Patrick Tambay da Renault era o sexto. O Piquet nesse momento era o 14º colocado na corrida. Passando da volta 15, o Senna ia fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida e ia abrindo uma grande vantagem em relação ao segundo colocado, que era o inglês Nigel Mansell. Nesse momento a vantagem do Senna já passava de 10 segundos e era nítido que ele ia pilotando como se a pista estivesse seca, em condições normais. Quem conseguia ir dando uma boa melhorada no ritmo nesse momento era o Prost, que começava a se aproximar do Rosberg na briga pela terceira posição, já que o Hélio De Angelis, que vinha na frente dos dois, já tinha parado para fazer sua troca de pneus. E o Piquet também ia rendendo muito bem e já tinha conseguido subir para a nona posição e tentava se aproximar da zona de pontuação ali naquele momento. Passando da volta 20, começa a chover novamente em parte do circuito e começa a chover forte e todas as equipes passam a se preparar novamente para receber os pilotos para fazer mais uma troca de pneus e aí partir novamente para pneus de chuva. Mas os pilotos preferiram arriscar. Preferiram seguir na pista e esperar para ver se essa chuva ia passar em breve. E aí nessas condições, o Senna ia abrindo ainda mais em relação aos demais pilotos. Ia impondo um ritmo muito forte na pista em relação ao Mansell, ao Rosberg e ao Prost, que eram os caras que poderiam ameaçar a liderança dele ali naquele momento. Passando da volta 25, nós tínhamos o Senna na liderança, com o Mansell em segundo, mais de 18 segundos atrás do brasileiro, o Rosberg colado atrás do Mansell, brigando pela segunda posição, e o Prost, com aquela molhada que tinha dado na pista ali após cair aquela chuva forte, perdeu bastante o ritmo, como era de costume, e acabou ficando mais para trás. Ele tinha ficado já uns 10 segundos do Keke Rosberg. E o Nelson Piquet nesse momento já era o 8º colocado. Seguia evoluindo na prova o brasileiro Nelson Piquet. Chegando na volta 30, para de chover totalmente sobre o circuito de Spa-Francorchamps e o sol toma conta do ambiente. Pista secando mais uma vez. E quem rouba a cena a partir dali são as duas Williams, em uma briga acirrada entre o Keke Rosberg e o Nigel Mansell pela segunda posição da prova. Mas o inglês ia conseguindo se manter na frente do finlandês, utilizando até a grama e o barro em alguns momentos para ficar na segunda posição. Coisas de Nigel Mansell. Após a volta 32, o Rosberg perde bastante ritmo e começa a ficar para trás. E aí ele acaba perdendo até a terceira posição para o Prost. E o Senna já conseguia abrir mais de 25 segundos pro Nigel Mansell. Ninguém conseguia chegar perto do ritmo que o Senna conseguia impor na pista ali naquele momento. Naquele asfalto com trechos secos e trechos molhados e de pneu slick,
só o Senna conseguia manter um ritmo bom e constante. Antes de chegarmos na volta 40, o Nelson Piquet faz a ultrapassagem sobre o Thierry Boutsen e sobe para sexto. E logo após passarmos pela volta 40, o Piquet passa também pelo Derek Warwick, da Renault. E aí o Piquet já era quinto colocado. E nessas condições, sem termos mais movimentações de posição nas últimas voltas da corrida, é que nós fechamos as 43 voltas do Grande Prêmio da Bélgica de 1985, com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na primeira posição, conquistando ali a sua segunda vitória na Fórmula 1. O Mansell chegou em segundo, com o Alain Prost na terceira posição. E o Nelson Piquet confirmou uma boa quinta posição nessa corrida. Para quem chegou a andar em 24º, lá na primeira metade da prova, é uma recuperação impressionante. Foi uma corrida espetacular do Nelson Piquet. O Senna, com essa vitória, passava o seu companheiro de equipe, Hélio De Angelis, na tabela do Mundial de Pilotos e subia para a terceira posição, ficando atrás somente dos dois que brigavam pelo título, o Prost e o Alboreto. E mostrava com esse desempenho impecável no circuito de Spa-Francorchamps, ali em 1985, dando um banho de pilotagem nos seus adversários ali naquele momento, que aquela vitória lá no início do ano em Portugal não tinha sido um acaso, como muitos vinham falando no paddock. A partir dali, todo mundo sabia, se chovesse e as condições de pista estivessem complicadas, não tinha pra ninguém, a corrida era dele. Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar.